Eu confesso pra vocês que não tá sendo fácil fazer conteúdo relacionado ao Santos. A gente tenta trazer o máximo da nossa tranquilidade, da nossa informação, da nossa opinião. Mas as notícias, elas cada vez são mais duvidosas, questionáveis, difíceis da gente transmitir. E o Santos anuncia Diego Aguirre como o novo treinador do nosso alvinegro praiano. Eu confesso que não é o nome que eu desejava. Longe disso. Dos nomes especulados, eu falei hoje no vídeo hoje mais cedo dos possíveis nomes, né, da saída do Turra. Diego Aguirre é um nome que eu nem passei perto de falar, porque para mim era tão distante, mas eu ainda falei no vídeo, o Rueda ele adora surpreender. De fato, ele surpreende. Nomes como Ceni, Mano Menezes e o Carpini eram os nomes mais falados. Mano Menezes recusou a oferta para ganhar mais de 1 milhão à frente do Santos. Informação do Ademir Quintino. Ele ganharia 1 milhão com vários gatilhos do tipo, conquistou vaga para Sul-Americana, 1 milhão e porrada. Vaga para Libertadores, 1 milhão e mais uma porrada em dobro. Era para ganhar muito dinheiro. E ele recusou para ir para a Arábia Saudita, uma coisa que eu sempre achei óbvia. O Mano Menezes não ia pegar um Santos ali aos arredores da zona de rebaixamento, como se confirmou com a vitória do Bahia. Tinha o nome do Ceni, que eu disse aqui que seria para mim eu até entenderia a contratação se não quisesse pegar o Carpini por conta da juventude, mas eu iria de Carpini. Entendo também não pegar o Carpini por conta da juventude, do risco que envolve. Então, para mim, estava muito claro que o nome do Ceni era o mais provável. E ele vem com Diego Aguirre. Como eu disse, não era o nome que eu gostaria. Eu vou tentar manter uma linha serena neste vídeo. Antes de qualquer coisa, eu quero dizer para você, seja bem-vindo de volta e seja bem-vinda de volta ao Lembrado Santista. Eu sou o Victor Salles. Se você puder, inscreva-se aqui no canal, deixe seu like, comente aqui no conteúdo. Se você quiser também, vire membro. Se você virar membro, pode me chamar aqui no nosso Instagram, @alambradosantista, para você participar do grupo de WhatsApp. Fechado? Então vamos lá. A primeira pergunta que eu gostaria de fazer, se eu tivesse a oportunidade de fazer para o seu Andrés Rueda, que de longe, disparadamente, é o pior presidente da nossa história, um cara que não reduziu a dívida, um cara que cogita de vender Ângelo, Marcos Leonardo e David Washington na mesma janela para fazer o próximo treinador depender apenas do Furt e do Mezenga. É um presidente que falta muitas vezes com a verdade, um presidente ausente de informações, um presidente que não sabe o que faz, um presidente que ele é influenciado por pessoas que não entendem de futebol, um presidente perdido, um presidente que não tem a mínima com o nosso clube, um presidente que faz em suas atitudes a gente acreditar mais para mim, que era uma teoria tão absurda, mas ele faz a gente acreditar na teoria que ele desvaloriza o Santos para poder ele e os amigos dele comprar o Santos no futuro. Para mim era tão absurda essa história, mas como as coisas vão se desenrolando, eu começo a achar, será que é verdade? Será que eu era cego? Bom, será que ele, Conselho de Gestão do Santos, será que não podia esperar um pouquinho? O que é esperar um pouquinho? Respira, analisa. É só o Aguirre que temos como opção? Por que não o Carpini? Por que não o Ceni? Não estou falando que tem que ser, mas por quê? Qual que é o critério que é usado? Eu postei uma coisa, eu postei uma mensagem sendo contrário à chegada do Aguirre, e uma pessoa falou assim pra mim, porra, você só sabe criticar, que bababá, o cara nem chegou, você e seus achismos. Era achismo contra o Turra, era achismo com o Odair, era achismo com o Lisca. As coisas às vezes são muito claras e a gente só não enxerga porque a gente quer ter a esperança. E eu entendo a gente, como torcedor, querer ter a esperança. Tá tudo certo. Vamos ter esperança? Quer ter esperança? Beleza, tem esperança. Só que a esperança não dá para ser levada em consideração quando você gere um clube de futebol. Não dá para você se basear apenas na esperança quando você está falando de milhões de torcedores, milhões de reais, de uma instituição centenária que nunca teve o gosto amargo do rebaixamento.
Então a minha pergunta é, não dava para esperar um pouquinho mais? Não dava para esperar o meio de semana e você ver o que aconteceria na Libertadores, para você ver quais eram os movimentos que iriam acontecer? De repente, um Argentinos Júnior cai pro Fluminense, você conversa com o treinador do Argentinos Júnior, outros times, né? Deixa eu pegar aqui como exemplo, a Libertadores, a gente tem, eu vou falar mais sobre a Libertadores, a gente tem aqui, ó, um Racing podendo cair para o Atlético Nacional. Você tem outros times, você tem Atlético Paranaense, não, mas Internacional e River Plate. Você tem outros jogos que podem acontecer que você poderia observar. Não dava para esperar, já que trouxe o Marcelo Fernandes. O treinador, o Aguirre no caso, ele não vai fazer nada de muito diferente para o jogo contra o Fortaleza. As peças estão ali. Alguns jogadores titulares não vão jogar. Lucas Lima, Marcos Leonardo e João Paulo, já é certeza que não joga. Precisava ser tão rápido? É a minha primeira pergunta. A segunda pergunta que eu gostaria de fazer é: baseado em que vocês estão contratando o Diego Aguirre? Baseado em quê? O Turra, você disse, Andrés Rueda, na porta do CT, se eu não estou enganado para o Felipe Camargo, que foi contratado baseado no percentual de aproveitamento que ele estava tendo no Atlético Paranaense, de 73%, que esse número é verdadeiro, mas eu já falei aqui algumas vezes que 73% no Campeonato Paranaense, lá, sei lá, 6 jogos contra clubes de Série A, sendo o Coritiba, que estava no Z4, e ele empatou com o Coritiba, não dá pra gente levar em consideração. E se provou que o Santos perdeu 7 jogos com um cara que não podia treinar o Santos. Não podia. Mas você, Rueda, colocou o Falcão lá, que não entende bulhufas de gestão técnica, de gestão de pessoas, de gestão de vestiário, não entende bulhufas. E você colocou ele lá. E você deixou o Falcão definir o Turra como treinador. Você sabia que o Falcão tinha só feito um telefonema pro Felipão, um aposentado à beira do gramado, que venceu hoje o São Paulo, diga-se de passagem. Você concordou com esta atitude e permitiu o Turra na frente do time, que você é o presidente. Qual estudo? Uma ligação para o Felipão e 73% de aproveitamento. Qual estudo vocês fizeram para definir o Odair Hellmann? Qual foi o estudo? Qual foi o estudo que você fez, Rueda, quando você deixou o Chumbinho, um cara que teve passagens horrorosas na frente de Vitória, Vasco e outros clubes, trazer o Lisca para ficar 8 partidas? Você desperdiça o seu tempo, o meu tempo e o tempo valiosíssimo do Santos. O Santos não podia desperdiçar 7 jogos com o Turra. Foi você que causou isso, Rueda. Então, por favor, eu gostaria muito dessas respostas. Qual é o estudo para você trazer o Diego Aguirre? Quais qualidades do Diego Aguirre ele vai agregar para esse Santos? Qual o modelo de jogo do Diego Aguirre que ele pode fazer com as peças que estão aqui? Por que você não pôde esperar mais um pouquinho? Por que você tinha que fazer a sua escolha no domingo à noite? É para dar uma resposta rápida? Qual que era a necessidade? Você já trouxe, o Felipe Camargo noticiou que o Marcelo Fernandes topou voltar. Por mais que ele tenha dito no Varanda que disso não tem, que isso não existiu. Vamos acreditar na fonte do jornalista, mas o Marcelo Fernandes disse que ele não voltou. Então, dito isso, torcedores e torcedoras, por que eu falo que é muito difícil vir fazer conteúdo? Porque existe um pragmatismo na torcida santista onde você não pode criticar, senão você está puxando tudo para baixo. Você não pode ser muito sincero, senão você está sendo um franco atirador. Eu não tô aqui para ser otimista. Eu tô aqui para enxergar uma realidade. Então eu não consigo enxergar absolutamente nada que faça eu acreditar que Diego Aguirre é a salvação do Santos. Eu quero queimar a minha língua. Eu quero que o Diego Aguirre ele faça o trabalho da vida dele nesses próximos 20 jogos. Eu torço muito para que o Aguirre faça uma campanha extraordinária. Eu quero muito que o Aguirre arrume um espaço neste time para Soteldo, para Marcos Leonardo, para Lucas Lima, para Nonato. Nonato esse que foi indicação do Turra, o Rueda acatou, o Rueda trouxe e agora trocou de treinador e adivinha só. Sabe quem foi que não aproveitou o Nonato no Internacional? Diego Aguirre. Olha como que são as coisas. O Rueda
baseado na opinião de Turra, no qual ele já não tinha convicção da permanência do treinador, ele trouxe o Nonato para dar pro Turra um empate, depois ele demite o Turra, traz um treinador no qual não contava com o cara que ele acabou de contratar. Vocês têm noção que talvez o Nonato não seja nem aproveitado? E a gente encaixava o Nonato no meio de campo. A não ser que o Diego Aguirre tenha mudado de ideia. Mas o Aguirre já chega no vestiário, o Nonato já vai estar no vestiário olhando e falando assim: caralho, esse cara não me aproveitou. O que será que ele vai fazer para me aproveitar agora? Então, essas coisas, por isso que eu pergunto, qual foi o estudo? Que não é possível. Uma coisa disseram aqui no Twitter, eu achei interessante. Vitor, mas o Olímpia, dirigido pelo Aguirre, fez a segunda melhor campanha da Copa Libertadores de 2023. No geral, foi Palmeiras e Olímpia. Bom, como vocês sabem, eu falo que números têm que ser levados em consideração. Mas não só os números. O grupo do Olímpia era o grupo H da Libertadores. Eu estou aqui com ele, vou compartilhar a tela com vocês para a gente trocar agora esta figurinha. Cadê aqui? O mouse está aqui. Deixa eu mudar a minha câmera para não ficar ruim, para não ficar aqui atrapalhando. Pera aí. Deixa eu pôr aqui embaixo. Vou pôr aqui embaixo. Bom, este era o grupo do Olímpia. O Olímpia tinha no seu grupo o Atlético Nacional, o Patronato e o Melgar. Este era o grupo. Foram 4 vitórias e 2 empates. Vamos analisar. Um empate fora contra o Melgar. Ganhou do Patronato em casa. Empatou com o Atlético Nacional fora de casa. Até aqui, o Olímpia tinha 4 pontos. Neste momento, o grupo tinha o Atlético Nacional com 3, o Atlético Nacional com 6 pontos. Então, ele estava em segundo lugar. Depois, ele engatou 3 vitórias seguidas, fora de casa contra o Patronato, engatou a vitória contra o Atlético Nacional em casa e depois fechou com 4-1 contra o Melgar. Então, é um grupo fácil. Você fazer a segunda melhor campanha de um grupo que ninguém estava dando atenção contra Patronato, Melgar e o Atlético Nacional, que não é mais aquele Atlético Nacional, desculpa, eu não posso levar isso em consideração, eu não posso acreditar que isso sirva para que ele venha para o Santos e salve o Santos de um Z4 que ele entrou hoje. O Santos entrou num Z4 hoje, depois da vitória no Bahia. E aí eu vou fazer só uma pergunta, né? Coisa rápida aqui, um parênteses. O Cuiabá, que até então estava vencendo o Flamengo, deixa eu ver se mudou alguma coisa, deixa eu ver aqui. Flamengo. O Cuiabá, deixa eu ver. O Cuiabá 2-0. 2-0 no Flamengo. O Cuiabá não me parece estar sentindo falta de Joaquim e João Pedro, que o Rueda contratou. Eu só queria esse parênteses. Então, eu não enxergo bons trabalhos. Eu tô aqui com a carreira do Diego Aguirre. Olímpia. Ele teve 9 vitórias, 6 empates, 8 derrotas. Demitido. Cruz Azul ficou 11 jogos. 11 jogos. 3 vitórias, 2 empates e 6 derrotas. Internacional, ele ficou 175 dias. Ele ficou ali basicamente 6 meses. 11 vitórias, 11 empates, 13 derrotas. Aí ele tava lá no Al Rayyan. 38 jogos, 21 vitórias, 10 empates, 7 derrotas. Não vou pegar muito como parâmetro. Nesses aqui, o melhor trabalho dele em números, foi no São Paulo de março a novembro de 2018. Ele teve 37 jogos com 16 vitórias, 14 empates e 7 derrotas. Ele não tem histórico de bons números para salvar os times, mas para quem está no vídeo até agora, ou para quem já comentou falando que eu estou já gorando o Aguirre, escuta bem o que eu vou falar. A partir de hoje, neste canal, eu estarei apoiando incondicionalmente Diego Aguirre. Ele é a última cartada do Andrés Rueda para salvar a gente da zona de rebaixamento. Eu estou torcendo como nunca para este cidadão uruguaio que nos deu uma alegria, que foi perder o título nacional, título da Libertadores de 2011 para nós lá no Pacaembu. Eu estarei aqui apoiando. Eu não vou ficar fazendo manchete sensacionalista que nunca fiz. Não vou ficar aqui descendo a lenha apenas nele. Eu vou torcer. E eu espero do fundo do meu coração que o Aguirre
já consiga mostrar algum resultado contra o Grêmio na primeira rodada do segundo turno na Vila Belmiro, porque a gente precisa sair dessa situação rápido. Não era o meu nome, mas eu vou torcer como nunca torci antes para esse cara. Eu vou torcer assim que abrir, liberar a Vila novamente, eu estarei em todos os jogos na Vila Belmiro apoiando este time e este treinador. Eu quero que o Aguirre faça os 20 jogos da sua história, da sua vida, e que o Santos tenha uma arrancada fenomenal. Não consigo acreditar nisso agora, porque eu estou muito abatido com tudo o que está acontecendo no Santos. Eu estou muito triste. Como eu disse, vir aqui gravar conteúdo é um negócio, para mim, que está sendo um martírio. Porque eu sempre fiz tudo como torcedor, com a maior boa vontade, mas as coisas conspiram contra. E só para finalizar, sobre gerente de futebol. Fala-se de Ricardo Oliveira, fala-se de Diego, pode ser o Renato, pode ser o Léo, pouco me importa. Nenhum desses estará envolvido em negociação. Ponto. Nenhum desses estará envolvido em negociação porque não tem o que contratar. Tem que ser um cara para poder estar no vestiário ajudando o Aguirre e bloqueando o Rueda de estar no vestiário. E o Rueda vai tratar coisa de W Torre, QSI e Libra. Esquece o vestiário. Deixe pessoas que amam o Santos tocar o vestiário junto com o Aguirre. O Aguirre tem que jogar com o que tem. Não tem mais contratação. Não tem mais o que fazer. São estes caras que ele tem que contar. Então, que ele faça o melhor trabalho da sua vida e ele tire o Santos dessa situação, porque o Santos entrou na zona de rebaixamento. E se não fizer uma partida fantástica contra o Fortaleza no próximo domingo às 6h30 da tarde no Castelão, eu temo muito pelo segundo turno, pelos próximos 19 jogos. O Santos precisa pelo menos empatar com o Fortaleza e torcer para a derrota do Bahia, para a gente sair da zona. Começar o segundo tempo fora da zona de rebaixamento é tudo o que a gente precisa. Aguirre, boa sorte. Que você faça um trabalho esplêndido. Eu quero te aplaudir e te agradecer lá na última rodada deste Campeonato Brasileiro. Que Deus te ilumine. Fiquem sempre no Alambrado Santista. Até o próximo vídeo e tchau, tchau.